Iremos fazer hoje uma viagem da Madeira ao Irão, passando por Inglaterra, por França, pela Rússia e pelos Estados Unidos. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Como sempre, peço-lhes para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim, subscreverem o canal da Rádio Transforma e enviarem os vossos comentários para dialogarmos. Começamos então por falar da Madeira e da farsa que está a ocorrer naquela ilha. Albuquerque não quer sair, nem empurrado, ele quer sair do poder. É óbvio que ele tem contas a dar à justiça e o poder é para ele uma forma de se defender melhor da justiça. Isso é perfeitamente natural, embora ele tenha, relativamente a António Costa, que nem sequer era arguido, ele tenha exigido a sua demissão quando do comunicado da Procuradoria-Geral da República, mas relativamente a ele, arguido, sobre quem há muito recaem acusações por parte da oposição de corrupção, ele recusa-se a abandonar o poder. Mas isso já estávamos à espera. Agora, o que é notável é a farsa do Chega na Madeira. O Chega que acusou imensas vezes Albuquerque de corrupção. Albuquerque era o pior que havia no país e nem que Jesus Cristo descesse à terra o Chega viabilizaria um governo com Albuquerque, mas como já tínhamos dito aqui, tudo isso é uma questão de negócio. Tudo isso é uma questão de tachos. E, finalmente, o Chega chegou-se ao tacho. O Chega aceitou lugares na Madeira e, com isso, aceitou viabilizar o governo de Albuquerque. É a verdade sobre o Chega. Eles que falam contra os tachos não passam de uns farsantes, porque logo que os tachos sejam para eles, os tachos já serão bons. Para os outros, os tachos, e entendendo por tachos qualquer cargo governamental ou ligado ao governo e dele dependente, para os outros tudo isso é mau, tudo isso é altamente condenável, mas desde que seja para o Chega, tudo isso é bom e exaltante. São estes farsantes que neste momento têm o apoio de uma grande parte do eleitorado em Portugal. Esperamos que este exemplo da Madeira mostre um pouco ao eleitorado português até que ponto é que o Chega não passa de um bando de farsantes. Daqui passamos para a Inglaterra, que teve eleições e o Partido Conservador foi completamente esmagado e tivemos a vitória de Keir Starmer, um trabalhista moderado, que no fundo aquilo que pretende é corrigir alguns exageros do liberalismo. O liberalismo de Rishi Sunak e dos seus antecedentes levou a Inglaterra a um momento extremo de miséria, à destruição do Serviço Nacional de Saúde, à destruição dos caminhos de ferro ingleses, que com o Serviço Nacional de Saúde eram das coisas melhores que a Inglaterra, dos tempos do trabalhismo inglês, criou, e tudo isso destruiu o liberalismo inglês. Neste momento, o Serviço Nacional de Saúde tem graves problemas porque aquilo que o liberalismo fez foi financiar os lucros privados à custa do Serviço Nacional de Saúde inglês, que era um dos melhores do mundo. Os caminhos de ferro que foram privatizados, neste momento são uma desgraça, com más condições de circulação, com falta
de cumprimento de horários, com preços elevadíssimos, mas com bons lucros para os concessionários dos caminhos de ferro. Tudo isso que este Stammer quer mudar, mas não será fácil mudar a miséria na Inglaterra. Neste momento, há uma concentração enorme de riqueza num reduzidíssimo número de ingleses, entre eles, obviamente, a família real inglesa, e não vai ser fácil, apesar da derrota estrondosa do liberalismo de Rishi Sunak, Keir Starmer não vai cortar de todo com o liberalismo e aquilo que ele vai fazer é uma gestão razoável do capitalismo inglês, sem causar muitas moças a esses reais detentores do poder na Inglaterra. Daqui passamos para a França e para algo que nos parece terrível que aconteça em França e que pode acontecer em Portugal e noutros países, que é o ódio e a divisão entre famílias divididas politicamente. Neste momento, há semeada dentro das famílias francesas um ódio terrível, porque a extrema-direita é incrivelmente agressiva e espalha um ódio a estrangeiros, espalha um ódio a tudo aquilo que não é extrema-direita, e as famílias estão a ser divididas. Muitas famílias que deixaram de ter uma relação amigável, uma verdadeira relação familiar, mas passaram a estar separadas pelo ódio, precisamente por causa da política em França. É o ódio ao estrangeiro, é o ódio ao diverso, é o ódio à democracia que a extrema-direita pretende levar a cabo no mundo e que está a levar a cabo em França. Daqui passamos para a viagem de Orbán à Rússia. Foi dito pelos altos personagens europeus que Orbán não estava mandatado para representar o Conselho Europeu, que aquilo era uma viagem de exclusiva responsabilidade de Orbán. Ora, a verdade é completamente diversa. Neste momento a Europa está desesperada porque está a gastar milhões, porque dos milhões que os Estados Unidos da América enviam para a Ucrânia não são simples doações, não. São financiamentos para que a Ucrânia compre o material de guerra americano. E esses financiamentos são avalizados pela Europa. Não pagando a Ucrânia, a Europa vê-se obrigada a pagar aos Estados Unidos esses financiamentos. Isto é, a Europa, como tínhamos dito aqui, está a pagar o pato na guerra da Ucrânia. E a Europa está desesperada precisamente porque percebe que está a pagar o pato, percebe que a guerra está perdida e que o arrastar da guerra é apenas no interesse dos Estados Unidos, que a não querem acabar, como a não quer acabar a Rússia, porque a própria Rússia pretende exaurir a Europa, a própria Rússia pretende uma vitória de Trump que o caso da Ucrânia vai ajudar e, portanto, a Rússia, ela própria, pretende prolongar esta guerra que já poderia eventualmente ter terminado. A Rússia tem poder militar suficiente para ter terminado já a guerra. Neste momento, a Ucrânia está sem soldados. Aquilo que se verifica é a mobilização de soldados na Rússia. As pessoas são apanhadas na rua, homens, mulheres são apanhados na rua e levados à força para a frente, levados à força para o açougue, que não é mais que um açougue da frente de batalha, onde milhares e milhares de ucranianos estão a morrer. A Europa sente tudo isto e quer acabar com esta guerra. E Orbán
amigo de Putin, é a pessoa, se calhar, mais indicada para negociar o fim da guerra entre a Europa, que quer ter um papel no fim desta guerra. Repare-se que a Europa, a NATO, meteu-se na guerra do Afeganistão e os Estados Unidos acabaram com a guerra no Afeganistão sem darem confiança à Europa, mostrando um desprezo total pela Europa nessa guerra. Agora, os Estados Unidos meteram a Europa nesta guerra na Ucrânia e eles próprios irão acabar com a guerra quando entenderem oportuno e a Rússia também entender oportuno. E a Europa percebe que está completamente arredada de quaisquer negociações, porque, no fundo, é aquela que está a pagar o pato e paga o pato enquanto interessar aos Estados Unidos. Daqui passamos também novamente para os Estados Unidos e para o egotismo de Biden e da sua família. Biden está-se a recusar a deixar a sua candidatura de avançar. Ele recusa-se a renunciar na sua candidatura à presidência, o que demonstra até que ponto há um egotismo em Biden e na família. É manifesto que Biden está completamente incapaz de exercer a presidência. Ele parece um boneco animado, ele parece um morto-vivo que está ali com uma espécie de engrenagem que o faz mover-se. E para Biden e a sua família interessa mais o poder, interessa mais aquilo que é importante para a família Biden e não o Estado americano e não a nação americana que precisa de uma alternativa a Trump. Infelizmente, o Partido Democrata não está a perceber isso e já devia ter pressionado Biden e ter-lhe tirado o tapete, obrigando-o a admitir-se. Será demasiado tarde para qualquer outro candidato. Nós temos o exemplo do Brasil, em que Lula da Silva persistiu numa eventual candidatura até muito tarde e depois Haddad não teve tempo para preparar a sua candidatura e foi derrotado por esse inenarrável Bolsonaro. Será o mesmo que vai acontecer nos Estados Unidos se o Partido Democrata não se apressar a tirar o tapete a Biden e a dizer-lhe claramente que deve desistir. Finalmente, o Irão. O Irão, que é diabolizado pelos Estados Unidos, mas que é um grande país, onde as pessoas têm muito mais liberdade do que se pensa, onde as mulheres podem exercer cargos públicos, onde as mulheres têm um papel importante na família, onde as mulheres podem ter a iniciativa de se divorciar, onde as mulheres têm um papel importante na sociedade, ao contrário do que reza a propaganda ocidental, que esconde que países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos e outros, no fundo, consideram as mulheres como animais, como praticamente uma propriedade dos homens. No Irão, felizmente, não é assim. E o fundamentalismo religioso dos talibã iranianos parece que está a sofrer um desgaste, porque a sociedade iraniana, até decorrente das sanções que está a sofrer, está a ter graves problemas económicos. Por outro lado, a própria população, particularmente as mulheres, não são satisfeitas com alguma repressão, e é verdade, existe alguma repressão sobre as mulheres, e as mulheres não são satisfeitas com isso. E a generalidade da população não está satisfeita com o nível de vida que tem. Não há grande miséria no Irão. A miséria no Irão não tem comparação nenhuma com aquilo que sucede, por exemplo, na Inglaterra ou na França ou nos Estados Unidos. Não se vê nas ruas do Irão a miséria que se vê nas ruas de Londres, de Paris ou de Nova Iorque.
No entanto, a população não está plenamente satisfeita, porque efetivamente os desejos de progresso por parte da população, em termos económicos, em termos intelectuais, e os desejos de maior liberdade não estão a ser aceites por parte do poder fundamentalista islâmico em Teherão. Ora, as eleições foram ganhas por um centrista, Massoud Pezeshkian, é um moderado dentro do Islão. Ele pretende contrariar o poder absoluto da teocracia islâmica sobre a sociedade iraniana e esperamos que o consiga, que consiga tornar um pouco mais livre a sociedade iraniana e consiga trazer mais progresso também ao Irão. E com isto termino, despedindo-me com amizade. Até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem este programa, coloquem gosto, subscrevam o canal da Rádio Transforma e enviem os vossos comentários para podermos dialogar. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior.